recentes anúncios de taxação dos Estados Unidos, especialistas elevaram o risco de contração da economia global. Rafael Schroeder, especialista em governança tributária e aduaneira, participa agora conosco ao vivo aqui do Jornal da Manhã. Bom dia, Rafael. Obrigada pela gentileza de nos atender. Queria que você ajudasse a gente a compreender um pouco esse cenário, né, ainda de taxação, como os países vão poder reagir a isso, com um olhar um pouco aqui para nós do Brasil. Quais os caminhos para o Brasil reagir a essa tarifa, né, essa taxação imposta pelos Estados Unidos? Mais cedo ouvimos, né, que o vice-presidente Geraldo Alckmin já pontuou que o governo não deve lançar mão da lei da reciprocidade, apesar, né, deles terem avaliado ter essa alternativa em mãos. Por enquanto, eles pretendem apenas permanecer no diálogo, né? Bom dia, Soraya. Bom dia, Marcelo e a Cássio e Ana. É um prazer estar aqui com você. É interessante, né, esse aspecto que você colocou, Soraya, com relação até, começando pela própria visão do Alckmin, né? Acho que quando o Brasil aprovou essa questão da medida da reciprocidade, a gente imaginava, até pelo tom que os Estados Unidos havia adotado 2 dias antes no relatório, né, onde ele citou muitas vezes o Brasil dentro dos relatórios que justificavam o porquê do tarifaço dentro do Liberation Day, o Brasil foi citado muitas vezes. E a gente ficou com aquela expectativa que eu acho que todo mundo ficou e a sociedade já se preparou com um tarifaço muito maior do que ele aconteceu. E a gente acabou recebendo uma carga tributária aí dentro desse contexto do tarifário que foi a mínima possível, que foi de 10%. Então, um ponto que eu até comento muito com as pessoas quando a gente olha a carga tributária brasileira e a gente olha a carga tributária americana, lembrando que antes de todas essas medidas de proteções do Trump, os Estados Unidos eles tinham, em boa parte, livre comércio com os principais parceiros, né, principalmente países asiáticos e os vizinhos, né, Canadá e o México, mas a carga tributária média dele de importação era 2,5%, né? E a carga tributária brasileira, que é composta pelo que nós temos de acordo aqui com os nossos países do Mercosul, né? A gente tem hoje um acordo aqui dentro do Mercosul, ela fica em torno de 14% a 20%. Então, quando os Estados Unidos, no tarifaço, ele impõe uma carga ao Brasil de 10%, a gente acaba tendo uma medida que é difícil aplicar reciprocidade nesse contexto, porque a nossa medida de 10% ainda, que foi estabelecida do lado americano, é muito inferior a nós. E falando sobre esse aspecto, só para concluir também, Marcelo, olhando o porquê que talvez a gente recebeu uma carga tão pequena, né? A gente teve talvez no relatório algo mais político, mas quando a gente vem para algo pragmático, que é o efeito dos Estados Unidos na indústria americana, a gente não compete hoje tão fortemente com a indústria americana com outros países. Exatamente, Rafael, bom dia, né? Então, claro que o mundo todo acompanhou, né? Os desdobramentos dessa guerra fiscal, né? Ele está cumprindo aquilo que ele prometeu, né? Dentro da campanha ainda. E muito ainda a se discutir e acompanhar para poder ter uma noção, assim, do que vai acontecer, né? No primeiro governo Trump, inclusive, o fechamento do mercado chinês fez com que o Brasil crescesse muito justamente para a China, que é um gigante lá asiático, né? E fica também essa expectativa inicial, né, do que pode acontecer e, mais uma vez, o Brasil poder, evidentemente, se aproveitar desta situação. Mas, de qualquer forma, eu queria que você falasse, porque está tudo sendo colocado de uma maneira, parece que não tem base nenhuma para sustentação. E a grande maioria entende o seguinte, que tudo vai se voltar contra justamente os Estados Unidos, a inflação lá dentro. Você avalia que esse vai ser o freio no Trump? É difícil avaliar, né, Marcelo? A gente tem uma visão muito prática sobre a visão de como o Trump vai atuar dentro desse contexto, né? É fato, como você falou, de que ele está executando o plano que foi apresentado na eleição, e quando você tem uma eleição como a do Trump, onde você adquire um capital político muito grande, você fica com a percepção de que você pode fazer muita coisa, né? Mas eu acho que, olhando sobre o aspecto do Brasil, o Brasil, é claro que se acontecer uma recessão global, ele acaba afetando todo mundo e ninguém sai vencedor dentro desse contexto. Mas o fato do Brasil estar em uma posição mais neutra
e o Brasil tem essa característica de ser um pouco mais lento, mais neutro em relação a essas questões, podem realmente fazer o Brasil tanto ganhar espaço com os americanos, pelo fato da nossa taxação de 10%, talvez nos viabilizar ser competitivos em segmentos que antes a gente não era, né, com o próprio setor calçadista, por exemplo, mas também a gente continuar, por exemplo, sendo competitivo com países como a própria União Europeia, que também recebeu uma taxação muito alta e que espantou todo mundo, porque é um grande aliado dos Estados Unidos, né, em uma série de questões políticas, desde o final da Segunda Guerra Mundial, mas também com a própria China, né? Então, acho que o Brasil ele passa muito por uma torcida, né, de uma não escalada maior do que já está em termos de taxação global e de guerra comercial. Acho que o Brasil, ficando um nível como está, é um nível bem interessante pelo fato da competitividade que a gente tem, tanto para os países que a gente já atua e que pode ampliar, quanto também no que tange aos Estados Unidos, né? Um ponto que é interessante é que a gente tem que ficar muito de olho o quanto que isso pode impactar a própria China, que a China tinha como destino de exportação um grande modelo que é o próprio Estados Unidos, e o Brasil ele tem um modelo de exportação hoje, Marcelo, que ele está muito baseado também, o que nós chamamos que ele atua na base das cadeias globais de suprimentos. Então, quando o Brasil exporta para os Estados Unidos, ele exporta muitos elementos que vão servir de base para outras indústrias. Então, a própria indústria americana se beneficia de uma série de produtos que o Brasil exporta para lá, né? Desde a parte do aço, minérios, outros aspectos. Então, a própria questão de óleo bruto que o Brasil manda para os Estados Unidos. Então, o Brasil ele acaba podendo se beneficiar desse contexto. E tem um outro aspecto que eu acho bem importante a gente citar, que é o Brasil ele já tem atuado há muito tempo com esse cenário de cargas mais altas. E o fato do Brasil ter adotado com esse cenário, ele sempre olhou muito a exportação como uma forma de ele conseguir ter uma carga tributária nos produtos menor através de regimes especiais. E o Brasil tem muito espaço ainda para poder ampliar esses regimes, que é aquele conceito de eu não exportar impostos. Então, o Brasil também fazendo um bom trabalho de ampliação desses regimes, integrando as cadeias de fornecimento, que também não fazem bons regimes especiais hoje, mas tem esse potencial, ele nos coloca muito à frente dessas nações que até ontem tinham praticamente 0 ou 2,5 de tarifas. Então, acho que esses conceitos o Brasil também precisa aproveitar, ainda mais que a gente está falando que em 2026 é um ano que a gente deve começar a reforma tributária e outros tributos entram desse contexto onde a gente pode, talvez, tirar parte desses 10%, no caso do americano, direto dessa opção de regimes. Rafael, bom dia. Você falou bastante sobre o tarifaço, sobre esses aspectos, mas eu queria perguntar um ponto que diz respeito especificamente à situação do Brasil em relação aos Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin deu uma entrevista ontem dizendo que o Brasil aceitaria esse tarifaço, apesar de nós termos aprovado no Congresso Nacional uma legislação de resposta a isso. No seu entendimento, a postura do Brasil, ela é uma postura mais pragmática no sentido de nós não mexermos com esta relação política neste momento, ou ela é uma postura no sentido de nós mantermos o cenário atual e entendermos quais serão as consequências econômicas dessas medidas norte-americanas em relação à nossa balança econômica? Bom dia, Cássio. Bom, eu acho que você falou bem com relação ao pragmatismo, né? Acho que o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, ele é visto como um grande representante da indústria, né? A gente que acaba atuando bastante com as indústrias aqui no dia a dia. E o fato, como eu comentei até, né, da tarifa que foi instituída pelo governo americano, ela ser uma tarifa que, se a gente for olhar, ela já é muito inferior à média da nossa TEC, que é a tarifa que a gente tem aqui de importação no Brasil. A gente acaba, quando a gente olha a reciprocidade, a gente acaba tendo uma alíquota que os 10% ele ainda é recíproco em relação ao Brasil. Então, a gente está dentro de um conceito onde a gente consegue utilizar essa tarifa de 10% e ainda ter uma certa competitividade, né? O Brasil, ele tem, no que tange a exportação industrial, o Brasil exporta autopeças, por exemplo, para os Estados Unidos. E quando a gente fala de autopeças, a gente também tem peças que eles entraram no tarifaço que a gente fala do automotivo, que ele é um tarifaço diferente desse tarifaço que foi colocado agora, né, que ele saiu até alguns dias antes, e a gente tem peças que não estão dentro desse contexto, que entram nos 10%.
Então, quando a gente olha essa tarifa e comparado que tem gente que vai perder mais competitividade, a visão que eu tenho é que o governo brasileiro está vendo isso muito mais sob uma ótica de competitividade ou de oportunidade para ampliar contra outros que devem perder espaço, né? Um mercado que hoje está sendo muito ameaçado, por exemplo, é o próprio Vietnã, onde o Vietnã recebeu uma tarifa aí de 40%, e o Brasil tem uma indústria calçadista que talvez pode se aproveitar desse modelo, né? É claro que as escalas são muito diferentes. Se preparar para uma escala como o Vietnã fornece aos Estados Unidos não é simples. Ele demanda investimento de médio e longo prazo. Quando a gente olha para as tarifas, né, a gente consegue até imaginar que aquele país foi mais prejudicado, aquele outro foi menos prejudicado, mas no montante geral, né, Rafael, todo mundo vai, de alguma forma, ser prejudicado. Na sua avaliação, quando a gente olha aqui para o Brasil, né, essa taxação de 10%, uma taxação considerada até linear, quando a gente olha para outros produtos, a não ser o aço e alumínio, que anteriormente já haviam sido tarifados ali em 25%. Você vê o Brasil sendo, não tendo essa vantagem, né? Mas quando a gente compara com outros países, há como aproveitar, entre aspas, né, essa tarifa mais baixa? Sim, eu diria que sim, né? Até porque, assim, eu dei o próprio exemplo do Vietnã, o Brasil consegue, talvez, olhando outros aspectos, aproveitar isso como uma oportunidade para que a gente possa ganhar mercados. Aí é claro que a gente tem que avaliar muito sobre cada aspecto, né? Qual é o nosso índice de competitividade dentro de cada tipo de produto. Então, quando a gente fala, por exemplo, hoje do segmento automotivo, que eu gosto de dar esse exemplo, a gente tem um cenário que está sendo muito crítico, né? Acho que saiu essa semana a notícia de que a própria Stellantis está suspendendo produções de veículos muito importantes dentro do México. Então, dentro desse contexto de cadeia global de suprimentos, o Brasil, visto que o Brasil não tem esse alvo tão grande como o México tem dentro dos Estados Unidos, o Brasil pode talvez ganhar espaço dentro desse contexto, até porque o Brasil tem uma densa cadeia aqui de produção automotiva e que hoje acaba servindo muito a América Latina. Então, será que esse parque que o Brasil tem, que serve a América Latina, por exemplo, no caso do automotivo, não pode ganhar mais expressão dentro dos Estados Unidos, né? Só que, para isso, o Brasil vai ter que ampliar um pouco mais a sua base de acordos, porque o Brasil ele é muito regional hoje, né? O Brasil vai até o México. Então, a gente hoje carece, talvez, dessas outras ferramentas, além do que eu já comentei dos próprios regimes especiais que fazem o produto ser mais competitivo, para que o Brasil também possa ter acordos que ele consiga negociar termos para ambos os lados. Conversamos com Rafael Chiroeder, que é especialista em governança tributária e aduaneira. Mais uma vez, obrigada pelas suas explicações, pela gentileza da entrevista. Bom dia para você. Muito obrigado e um bom dia a todos e bom final de semana. Obrigada.